E aí, gente, estamos de volta para continuarmos falando sobre a República, né? Esse é o nosso segundo vídeo da série República, né? No primeiro vídeo, nós paramos quando os militares deram o golpe no imperador Dom Pedro II. E aí, agora, como seria a nova República? Cada grupo tinha um interesse diferente. Como é que seriam agora esses primeiros dias, esses primeiros anos da República? Porque cada grupo que tinha lá, os militares queriam uma ditadura, os federalistas queriam uma autonomia maior para as províncias, né? Os grupos urbanos queriam uma reforma diferente, com mais ideias de liberdade, né? De ideias mais aproximadas do povo, né? Então, cada grupo lá tinha suas ideias. E qual era o grupo que ia realmente dominar essa primeira fase aqui da República e como seria a República? E aí eu disse para você que a República, disse até aqui nos slides anteriores, e vou voltar um pouquinho para você lembrar, que a República ela ia se dividir em República da Espada e República das Oligarcas. E era isso que nós íamos ver hoje, esse período aqui, ó, de República da Espada. Aqui são os grupos que eu falei. Esses grupos se uniram para proclamar a república, né, para darem o golpe do imperador. E aí, como é que seriam essas ideias? Como é que elas iam se unir e formar uma república? E aí, para entender melhor, você vai agora estudar essa primeira fase aqui da república que a gente chama de República da Espada. E a gente vai chamar assim República da Espada porque são os militares que vão estar à frente do poder, tá? Nessa primeira fase. Embora essa primeira fase também tenham ideias fortíssimas dos federalistas. Então, nessa primeira fase é como se esses dois grupos aqui tenham se unido, tá? Para elaborar a primeira fase da República. Na segunda fase, já é esse grupo aqui que vai estar mais no poder. Esse grupo aqui não vai ter muita vez, tá? Até porque, como eu disse na aula passada, eles eram mal vistos por esses dois. Então, esses dois é que vão ficar mais no poder na época da República, como até hoje no nosso país, né? Os grandes latifundiários, a elite, é que sempre está mais no poder, né? Então, vamos lá começar os nossos estudos da República da Espada. Quais foram as primeiras medidas adotadas no nosso país após a proclamação da República? Olha para cá. A República foi em 89, né? Então aqui são os primeiros anos, primeiras medidas que os republicanos tomaram. Primeira coisa que eles fizeram foi: saiu o imperador e agora nós precisamos de um representante para governar o nosso país. E quem é que vai ser esse representante? O país não podia ficar sem, com um buraco. Então eles se organizaram e resolveram colocar um governo provisório no poder, ou seja, uma pessoa no poder e que estivesse lá provisoriamente enquanto ele se organizasse para fazer a eleição. Afinal de contas, a República, você viu na aula passada, que é o povo que escolhe o seu representante. Então, até ter as eleições, como é que ia ficar isso? Então, eles mesmos se reuniram em uma assembleia constituinte, né? Fizeram uma eleição lá entre esses grupos, o Congresso e tal, para escolher umas pessoas que fossem fazer parte de um grupo, né, que era a Assembleia Constituinte. E esse grupo, eles iam elaborar as primeiras leis, elaborar a Constituição, decidir como é que ia ser esse momento, e aí decidiram também por esse governo provisório. E eu coloquei aqui a foto do Marechal Deodoro da Fonseca mais uma vez, porque foi ele que ficou no poder, tá? Para ser esse governo provisório. E coloquei também aqui a foto da Constituição de 1891, porque essa Assembleia aqui tinha se reunido para pensar como era que ia ser as novas leis. E aí eles, em 89 foi a proclamação da República, e aí em 81 eles conseguiram fazer a Constituição do Brasil, a segunda, né? Segunda Constituição do Brasil. A primeira republicana, mas a segunda Constituição do país. Vamos ver aqui como foram essas
outras medidas que foram tomadas nessa época. Olha só. Eles criaram uma República Federativa do Brasil. Olha aqui as ideias do federalismo, do grupo lá, que eu disse para vocês que representava a elite, que queria mais autonomia para os estados que estavam enriquecendo, né? Então, agora, nós ganhamos estados. Antes, nós tínhamos províncias, então mudou o nome, né? Agora é uma República Federativa, como é até hoje, né? Os estados permaneceram até hoje, né? E tem uma certa autonomia no estado, porque cada estado possui seu governador, seu poder legislativo, seu judiciário, né? Eles estão, de uma certa forma, submetidos a um governo central. Mas aqui o que o estado decide, né? Tem uma certa autonomia. A exemplo disso, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo na atualidade. Por exemplo, nessa pandemia, o governo Bolsonaro não é a favor do isolamento social, né? E aqui no estado do Ceará, o Camilo decretou isolamento social. E aí ficou esse impasse, né? Se a gente seguia o presidente ou o governador. E o STF, que é o Poder Legislativo Federal, né, a última instância, decidiu que o estado tem autonomia para isso. Então, prevaleceu o que o governador tinha dito. Então, tem uma autonomia, né? Outra coisa que eles fizeram, exílio da família imperial. Ora, eles tinham dado um golpe na família do imperador. Então eles pensaram, vamos logo mandar a família do imperador embora, né? Para não corrermos o risco de ter um outro, como é que eu posso dizer? Levantar ideias de voltar ao império. Então, para não ter isso, para não corrermos o risco de os apoiadores do imperador querer aí tomar o poder, então vamos logo mandar a família do imperador para fora do nosso país. E expulsaram literalmente a família do imperador, né? Outra medida, mas antes eu vou colocar aqui o ponteiro, porque fica mais fácil de vocês acompanhar. Outra medida que eles fizeram aqui nessa época foi a separação entre o Estado e a Igreja. Lembra que a Igreja estava brigada com o imperador por conta da maçonaria? Então, o que é que eles fizeram? Vamos separar. Agora, a Igreja, quem manda é o Papa e o Estado não se mete mais nisso. Então, houve aí essa separação que a Igreja queria. Deram também nacionalidade para todos os estrangeiros que moravam aqui no Brasil, certo? O título de nacionalidade brasileira. Então, os estrangeiros que moravam aqui passaram a ser brasileiros. Criaram a bandeira, eu já falei lá no início da aula, né? E também teve uma substituição dos presidentes da província. Agora não era mais província, agora era estado. E quem estava sendo presidente nas províncias, porque antes a gente chamava de presidente, tá? Até 1930 o título não era governador, era presidente. Então, quem estava sendo presidente nas províncias foi substituído, porque esses presidentes aqui eram apoiadores de Dom Pedro II, né? Então, eles tiraram essas pessoas do poder, claro, e colocaram outras pessoas para serem presidentes dos estados, tá certo? Vamos ver aqui o próximo slide. E aí, eu não disse para vocês que eles se uniram, né, para elaborar as leis? Pois é, e aí tá a nossa lei, Constituição do Brasil de 1891. Professora, e o que é que dizia essa Constituição aqui? Porque nós não já tínhamos uma? Por que que aquela que nós tínhamos não ficou? Né, de 1824. Ora, porque aquela era do Império. Se mudou quem está governando, a forma de governar, precisamos mudar as leis também, para legitimar esse poder, né? Então, veja aqui, foi criado por essa Constituição de 1891, os três poderes. Quais eram os três poderes? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Porque antes não era assim. Antes era quem? O imperador, primeiro-ministro, seus ministros, poder legislativo embaixo, lembram disso? Agora não. Agora, para eu transformar as províncias em estados federativos, eu preciso dar autonomia para eles. Então, cada município vai ter o seu prefeito, cada estado vai ter o seu governador, só que na época chamava presidente, né?
Cada estado vai ter o seu poder legislativo, cada estado vai ter seu poder executivo. Entenderam isso? Então, só para ficar claro, quem tem dúvidas sobre o que é poder legislativo, executivo e judiciário, dá uma olhadinha na internet, tá? Porque se eu for explicar, vai ficar muito longo o nosso vídeo, né? Então, foi aqui instituído os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Nessa Constituição também foi votado, foi elaborado, né, a lei do voto, né? A Constituição mudou o sistema de votação no nosso país. Antes, quem votava era quem tinha dinheiro, era quem tinha uma certa renda. Essa Constituição disse: não, agora todo mundo que tiver 21 anos vai poder votar, mas só que não. Por que só que não? Porque quem era que podia votar quem tinha 21 anos? Homens alfabetizados. Então não é todo mundo não, porque índio não vota, mulher não vota, pessoas que são analfabetas não votam, e isso era a maioria do nosso país, tá? Era muito difícil ter pessoas alfabetizadas no nosso país, assim, acho que 70, 80% da população era analfabeta, tá? Então, eu posso concluir que para o povo não teve muita mudança. Perceba, eles não votavam porque eram pobres antes. Agora não votam porque são analfabetos, porque são mulheres, porque são índios. Então vocês percebem que o povo continuou excluído na República, mudou a forma de governo, mas o povo continuou à margem da República. O povo não escolhia seus representantes. Não era como diz lá, agora república, todo mundo vota. Não, isso aí nós só fomos conquistar depois. As mulheres só foram ter o direito de votar depois, os analfabetos, os índios, entenderam? Isso foi um processo lento, histórico. E outra coisa, para garantir que os ricos continuassem no poder, ainda o voto era aberto. E o que é isso, professora? O voto aberto? É assim, o cara vai votar hoje e ninguém sabe em quem ele votou. O voto não é secreto. Nessa época aqui, a Constituição dizia que o voto era aberto. Então, o cara podia mandar, por exemplo, um coronel podia mandar um jagunço ficar lá olhando em quem você estava votando. Entendeu? Então, era um voto aberto. Todo mundo sabia. Eleições indiretas para presidente. Olha só, eu não disse para vocês que que o imperador caiu e agora quem era que ia ser o presidente? Aí eles colocaram Marechal Deodoro por enquanto organiza uma lei. Só que quando essa lei foi organizada, a própria lei dizia: não, o primeiro presidente não é o povo que vai votar. Nós vamos escolher, a Assembleia vai escolher, vai ser um presidente escolhido indiretamente e não pelo voto. Aí depois que passar o mandato desse primeiro presidente, aí o povo vota. Então nós, esse povo aqui, né, só pode escolher o seu presidente depois, né? Mas o primeiro presidente quem escolheu foi a Assembleia. Vocês estão vendo como as mudanças não foram muito, se não foram tão profundas, né? Pois é. Foi instituído o federalismo, como eu já falei, né? Os estados ganharam mais autonomia, estava garantido por essa nova Constituição. O Estado se transformou em laico e o que é isso, professora? É aquela separaçãozinha da igreja e do Estado, sabe? Que agora o Estado manda em coisa do Estado, a igreja só é submetida ao seu líder, o Papa. Então, foi essa separação aqui. E o Estado não tem mais uma religião oficial. Agora, todo mundo pode ter sua religião abertamente. Quem quiser ser maçom vai ser, quem quiser ser protestante vai ser, quem quiser ser católico vai ser. O Estado não vai interferir nisso e não vai ver diferente quem é de uma outra religião, porque o Estado agora ele não tem religião, ele é laico, entenderam? É assim a nossa Constituição até hoje, viu? Nós já tivemos várias outras constituições depois dessa. A que vigora é a Constituição de 1988, é a atual, e até hoje o Estado é tido como laico, tá certo? Até hoje tem esses três poderes, né? Até hoje tem o federalismo. Isso aqui mudou um pouco, né?
E a assembleia, aquela assembleia que se reuniu para decidir como é que ia ser as primeiras medidas, então, quando ela organizasse tudo, ela ia se transformar no Congresso. Então, estava feita aí, os dirigentes do Brasil, estava tudo ok aí, né? O primeiro ia ser escolhido pelo Congresso, por essa Assembleia, estava feita aí a Constituição, né? O governo ia ter um provisoriamente, depois que ele passasse esse período provisório, ele ia ser escolhido pelo próprio Congresso, né? E aí estava tudo organizado já na Segunda República, né? Desculpe, na Primeira República, na República da Espada. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: estava então aqui sendo o presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, era ele que tinha sido escolhido provisoriamente. E aí, para a economia, professora, quais foram as mudanças? Pois é, um cara chamado Rui Barbosa elaborou um plano. Nessa época, ele era ministro da Fazenda. Aqui nós já estamos em 1890. A República tinha sido em 1889, então, um ano depois. Ele elaborou um plano econômico para melhorar a economia do nosso país. E aí o que foi que ele fez? Ele queria incentivar o desenvolvimento industrial do nosso país. Só que esse plano não deu muito certo. Ele tinha tudo para dar certo no papel, né? Eles diziam que ia dar muito certo, que o Brasil ia ser desenvolvido e tal, ia desenvolver a indústria, mas acabou que não deu certo. E por quê? Como foi que ele fez? Ele ofereceu crédito, empréstimo, sabe? Para as pequenas indústrias. E aí, com isso, passou a circular muito dinheiro no Brasil. Só que aí vai ter dois problemas. Primeira coisa, o dinheiro que ele mandou o Banco Central emitir em papel, né, papel moeda, foi emitido muito dinheiro. Só que diminuiu o lastro ouro desse dinheiro. E o que é isso, meu Deus do céu? Lastro ouro, gente, é a quantidade de ouro que está representada ali naquele papel. Para cada papel, moeda que o Estado imprime, tem que ter uma quantidade ali significativa, simbólica, né, de ouro. E esse ouro, ele representa uma reserva do Banco Central. E isso aí é que vai garantir o real valor da moeda. Então, se o lastro ouro é pouco, significa dizer que a reserva do país em ouro, lá no Banco Central, é pouca. Se tem muito lastro ouro na moeda, a moeda fica valorizada e significa que o país tem muito ouro lá no Banco Central, certo? Então, é mais ou menos isso aí. E qual foi o outro problema? Além do lastro ouro ter sido pouco no papel moeda, porque nós não tínhamos essa riqueza lá no Banco Central em ouro, o que foi que aconteceu ainda? Com essa facilidade de crédito, apareceram várias empresas fantasmas, né? O cara ia lá, abria a empresa no papel, pegava o empréstimo, o crédito, mas na verdade a empresa não funcionava, ele investia em outras coisas. Sabe, investia na bolsa de valores, comprava títulos de empresa, a bolsa de valores passou a ter um movimento muito grande, mas na hora de pagar o cara não tinha como, porque ele estava gastando com outras coisas. Então, isso aí causou uma grande inflação na nossa economia, tá? E essa política passou a ser conhecida como política do encilhamento. Encilhamento, porque cilha é o nome dessa coisa aqui, ó, que aperta o cavalo. E também passou a ganhar esse nome porque na época a corrida de cavalo era muito popular no nosso país. Era como se fosse o futebol hoje, sabe? E aí, quando tinha muitas apostas no cavalo para ele ganhar a corrida e o cavalo não ganhava, eles usavam a expressão assim, que o cavalo encilhou. Então, essa política no começo ia bombar a indústria e não bombou. Então, eles diziam que foi a política do encilhamento, entendeu? E aí isso gerou para o nosso país uma grave crise na economia, uma alta inflação, desemprego, tá? Aumentaram os preços das coisas, desvalorização da moeda, a nossa dívida externa aumentou, enfim, começou aí uma grande crise na nossa economia, tá certo? E aí, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente que a Assembleia escolheu, né? O Congresso escolheu para ser
o nosso primeiro presidente indicado por eles. Eu não disse que ia ter um governo provisório e depois, quando passasse essa fase, a Assembleia, né, o Congresso ia escolher o primeiro presidente. Pois então, esse cara aqui já estava lá no governo provisório. E quando a Assembleia escolheu, adivinha quem a Assembleia escolheu? Ele de novo. Então ele continuou no poder. Era para ele ter ficado no poder por mais tempo ainda, mas ele só ficou até aqui porque ele pediu demissão. E vamos ver o que foi que aconteceu no governo dele para ele pedir demissão, né? Teve lá as eleições dentro do Congresso e o Congresso votou nele, mas também votou no Floriano Peixoto. Lembra de Floriano, amigo do primeiro-ministro? Pois é, lá na monarquia, ele ganhou. Porque nessa época aí, podia o presidente e o vice ser votados separadamente. Então, eu ia concorrer a um cargo de presidente, eu tinha um vice, mas na hora do Congresso votar, ele podia votar no vice de outro. Então, ganhou da chapa de Deodoro, ganhou ele para presidente, e da outra chapa ganhou Floriano como vice. E aí foram os dois, o primeiro presidente do nosso país, Deodoro da Fonseca, e o primeiro vice-presidente chamado Floriano Peixoto. O primeiro vice-presidente, caso acontecesse alguma coisa com o presidente, ele só podia assumir depois que ele tivesse 2 anos de mandato como vice-presidente, tá certo? E aí o que foi que aconteceu no governo de Deodoro? Deodoro quer governar de forma mais centralizada e autoritária. Vocês lembram lá no primeiro vídeo que esse cara que era um monarquista, isso aqui é resquício dele, ó. Ele queria governar de forma mais centralizada, ter mais autonomia, né? Só que agora o Brasil era república e não monarca. Ele entrou nessa história aqui de república por fuxico, lembram disso? No fundo, ele era um monarquista. Então, no governo dele, ele vai querer ter medidas mais centralizadas, mais autoritárias, né? E aí começam os conflitos nesse governo, porque ele começou a nomear uma equipe para trabalhar com ele que eram ex-monarquistas, né? E aí o Congresso ficou olhando para ele de rabo de olho, porque, epa, nós estamos na República, esse cara só nomeia para o governo dele monarquistas, né? Então, vamos ter olho aberto com esse cara aí, até porque ele é um monarquista, né? Então começa aí um conflito entre ele e o Congresso, tá? E ele nomeia para os estados, presidente de estado, ele nomeia civis, ele nomeia monarquista, então passa a desagradar o exército, né? E para outros cargos também do próprio governo, para sua equipe, ele também nomeia ex-monarquistas. E aí o Congresso de olho aberto, ele aprova uma lei que vai restringir os poderes do Deodoro da Fonseca, e aí começa a briga entre eles. E Deodoro decide fechar o Congresso. Vocês sabem que até hoje é assim, ó. Se o presidente não tiver boas relações com o Congresso, o país não vai para frente. É por isso que o presidente vive comprando, entre aspas, né, o Congresso para ver se eles têm uma relação cordial, porque senão um vai barrando o outro e as coisas não andam. E aí o que foi que Deodoro fez? Nessa briga aí entre ele e o Congresso, Deodoro fechou o Congresso. E aí os militares resolveram reagir. E aí teve no Brasil greve, né? Tanto os militares como os civis, como as pessoas que eram republicanas, não assistiram isso de olhos de bom grado, né? Então começou a acontecer greve, né? Em desfavor de Deodoro. Os militares se armaram, ameaçaram bombardear, né, o Rio de Janeiro, até que Deodoro reabrisse o Congresso, né? E aí essa crise política, juntando com essa crise econômica da política do encilhamento, fez Deodoro pedir arrego. E aí, em 23 de novembro de 89, Deodoro renuncia e o seu vice, Floriano Peixoto, assume a presidência da República, né? Só que repare, Floriano vai assumir a presidência da República, mas não era para ele assumir ainda, porque não tinha 2 anos que ele era vice, né? Então, o que é que ele faz? Mesmo assim, ele assume com o apoio do Congresso. O Congresso, não, é melhor sair Deodoro e entrar Floriano. Floriano é um civil, né? E é um cara que a gente consegue mais apoio nele. Então, o cara assumiu com o apoio do Congresso
e ficou sendo conhecido para a história como Mão de Ferro. Por quê? Porque ele passou a reprimir toda e qualquer pessoa que era contra seu governo. Mas, como ele não era bobo nem nada, ele quis ganhar a simpatia do povo e aí adotou algumas medidas para combater a inflação, entre elas diminuiu os impostos, diminuiu os aluguéis, e aí o povo começou a ver ele com melhores olhos do que via Deodoro, né? E aí o que foi que Floriano fez no seu governo? A mesma coisa que Deodoro fez, substituiu os presidentes de estado. Claro, quando um governo sai que o outro assume, ele muda a equipe, muda os presidentes do estado e coloca gente que é a favor dele, não que era amigo do outro, né? Assim, então, natural que ele fez isso. Só que ele também puniu os generais, por isso que ele ficou conhecido como Mão de Ferro. Tinha alguns generais que eram muito amigos de Deodoro da Fonseca, e eles eram monarquistas, né, e tal, e eles começaram a se opor ao governo de Floriano. E Floriano meteu a chibata em todo mundo, prendeu todo mundo, puniu com muita agressividade os seus opositores, e por isso ele ficou ganhando esse nome aqui. Mão, conhecido como presidente da Mão de Ferro, tá certo? Pedidos de convocação de eleições passaram a ter por todo o Brasil. No caso, os opositores desse cara aqui começaram a pedir, principalmente esses caras aqui que ele tirou do estado, os presidentes de estado, começaram a fazer campanha para ter novas eleições, porque o Floriano não podia assumir que ele não tinha dois anos no mandato. Então, teoricamente, pela lei, teria que ter eleição para poder uma nova pessoa assumir. Mas o Congresso, como apoiou ele continuou no poder, por isso que eu digo que o Congresso é uma coisa muito importante para o presidente da República, ele tem que ter relações muito amigáveis, né? E aí o que é que aconteceu? Várias revoltas começaram a aparecer no Brasil e entre elas as mais famosas, que é a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Uma aconteceu no Rio de Janeiro, liderado pela Marinha, e a outra em Santa Catarina, que fez a união de algumas pessoas daqui e juntou com outros federalistas lá de Santa Catarina, e foi a segunda revolta que também tem muito destaque na época de Floriano. Mas esse assunto vocês vão saber em uma outra aula, porque senão nosso vídeo vai ficar muito grande. O que importa dizer agora é que ele reprimiu, massacrou esses revoltosos e, mais uma vez, por isso ele ficou conhecido como presidente da Mão de Ferro, tá certo? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tem alguma dúvida, vai lá no seu grupo de estudo que eu estou esperando por você para tirar suas dúvidas, tá? Um abraço!